Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo leitura comentada do livro de exercícios e com Luciana leitura comentada do livro texto. Seja muito bem-vindo ao Rugido da Alma, que você tenha um dia super abençoado, maravilhoso, produtivo e abençoado como desejo que seja o meu. Gratidão, universo, por esse eterno momento onde a nossa vida está acontecendo, que é o agora, que é o presente. Se você é a primeira vez aqui conosco, estamos fazendo a leitura e estudo desta ferramenta aqui, ó. Se chama Um Curso em Milagres. Essa ferramenta, de forma muito resumida, sempre gosto de trazer essa linha de pensamento aqui para você. Ela se trata de espiritualidade. Ela ajuda você a ter uma compreensão melhor dos seus pensamentos, de quem é você, a se conectar com Deus, a alcançar respostas mais profundas. E essa ferramenta é muito interessante para aquelas pessoas que estão buscando encontrar o seu propósito e dar resposta para essas perguntas, mas olhando para dentro, tá? Nunca fora. Fora não tem nada que me interessa. Porque quando eu me conecto para dentro comigo mesmo, me conecto com Deus, eu me conecto com tudo. Então, às vezes a grande dúvida é, tem um guru, alguém que vai de fato me gerar essa conexão? Não, não tem. A única decisão de se conectar, de encontrar essa verdadeira paz, essa verdade, é quando você mergulha para dentro de si mesma ou de si mesmo e se conectando com o nosso Criador, com Deus. Então você tem que ter esse entendimento para que você possa responder a essas perguntas com o máximo de clareza. E assim os seus desejos automaticamente se tornam os mesmos desejos do Criador, que é os mesmos desejos de Deus, porque você agora é um só com o seu Criador. Você não se vê mais separado. Ai, Deus me abandonou porque Deus isso, porque Deus aquilo. Temos esse tipo de pensamento às vezes. Porque às vezes a coisa não sai do jeito que a gente quer, não anda no caminho que a gente quer. E isso é a maior besteira do mundo, né? A gente achar que as coisas vão acontecer do nosso jeito. Não, não vão acontecer do seu jeito. Não vão acontecer do meu jeito, vai acontecer do jeito que Deus permitir que aconteça e que Ele queira que aconteça. Porque a forma como vai acontecer, existem milhares, infinitas possibilidades. O negócio é eu saber o que eu quero, aonde que eu quero chegar, o que eu quero fazer. Aí sim, isso aí eu sabendo é tranquilo. Agora eu tenho que ter esse objetivo, esse norte para mim ir. Agora o como eu vou chegar lá, aí são outros 500. Fechou, meus leões, minhas leoas? Bom, para aqueles que nos acompanham aqui, a gente já está na lição 190 hoje, então são 190 passos já caminhados com relação a esse aprendizado, interno de sabedoria. E uma coisa assim, que eu posso dizer para você é o seguinte: cada vez que você dá um passo a mais nesse processo de evolução, de conectar com você mesmo, de buscar essa conexão com Deus, é o negócio mais louco do mundo. Parece que tem uma pedra para te puxar para baixo. Parece que tem algo que quer fazer assim, vá puxar, não, você não vai não, você vai ficar aqui onde você tá, porque não faz sentido você ir para frente. Esse é o pensamento dessa energia negativa, talvez é o que a gente conhece muito como ego, seria esse outro lado, o lado sombrio que nós temos também, que ele realmente quer nos puxar para baixo, quer nos aniquilar. Então, enquanto eu consigo dar esses passos, é um grande avanço, eu tenho que comemorar esses progressos. Em que sentido? Comemorar sentando e agradecendo. Eu estava até vendo não é blogueiro, que fala, mas ele fala muito sobre movimentação, Seria ele tem uma mentoria a respeito de movimentação corporal, física, e ele estava falando uma coisa muito interessante. Às vezes uma pessoa 6 horas aqui mexendo no celular, ela tá enterrada no tédio. E às vezes um monge meditando 6 horas, ele transcende. Qual que é a diferença, A diferença é como a gente canaliza essa energia à disposição do universo. Se a gente tá jogando ela para fora ou jogando ela para fora, que seria o certo, Mas de dentro para fora. E não fazendo o contrário, pegando de fora, que no caso aqui é o celular, para dentro, Então eu fico ruminando esses pensamentos aí de tédio, de chateação. Aí quando chega no final do meu dia, você fala, 6 horas no celular, você tá triste, você tá depressivo, tá uma bosta. E o monge lá sentadinho 6 horas lá, assim, ó. Tá transcendendo
o chakra dele, a energia dele jogando lá para cima. Então é a forma como a gente escolhe, né, falar sobre isso. Eu acho que tem tudo a ver com a nossa lição de hoje, que o título dela é Escolha a Alegria de Deus ao invés da dor. Mas antes da gente começar aqui, eu quero fazer um convite para aqueles ainda que não são inscritos no canal, né? Se você não é inscrito ainda, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa as notificações, a gente posta os vídeos aí todo dia, tanto do livro texto, do livro de exercícios. E você caminha com nós nessa jornada, né, de aprendizado, de sabedoria, de busca, e você faz as suas próprias decisões. Eu acho muito legal, né, a gente falar sobre esse assunto, ter alguém que fala. Então, tem várias pessoas falando sobre esse mesmo assunto e eu busco essa conexão para me ajudar a me entender um pouco melhor, porque é uma ferramenta, de uma certa forma, não é que ela é complexa, né, um curso em milagres, mas é uma ferramenta que tem que ser, de fato, estudada, eu tenho que estar aqui todo dia. Eu sei, né, que aconteceu inclusive comigo recente, eu não tive a oportunidade nas últimas 2 semanas estar aqui como eu gostaria de estar presente por N situações, principalmente nesse momento que a gente vem num momento mais intenso para entrar na segunda parte do livro de exercícios, que é onde que as coisas acontecem de fato mais no pensamento e não nas palavras. Então é onde que a gente se conecta mais ainda, né? Quando eu me silencio, sempre silencio, eu falo, caraca, tô silenciando. É maravilhoso se você parar para poder ouvir e silenciar seus pensamentos. E é legal, né, a gente falar sobre isso todos os dias e aprender também. Então, um curso em milagres é um aprendizado e de espiritualidade, não de religião, tá? De espiritualidade. Então, a gente se conecta com essa energia no todo, na sua sincronicidade. E nós vamos falar aí de hoje, né, da nossa lição. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o título. Lição 190. Deixa eu aumentar aqui. Só um minutinho, pessoal, tô só fazendo um ajustezinho aqui. Escolho a alegria de Deus ao invés da dor. E isso é muito interessante, né? Porque boa parte do tempo, às vezes as pessoas estão tão machucadas, né? Tão magoadas. Ah, eu não consigo ter paz, eu não consigo ter sossego. Coloquei o título aqui embaixo na tela para vocês, tá? Não consigo ter paz, não consigo ter sossego. A pessoa parece que vive o tempo todo incomodada, né? Triste, sofrendo. Isso é uma situação que você escolhe. A sua alma é a prova de balas, né? Então, eu tava até conversando aqui, o menino que trabalha aqui com a gente, o Dedeu. Eu tava falando que tava conversando com o cunhado esses dias, brigando e tal. E o cunhado, não sei o que, papapá, brigando com a irmã e tal. Aí ele falando, comentando comigo, olha que legal isso, né? Pô, eu comentei, eu falei com ele lá. Eu usei o que você falou pra mim, a alma da gente é a prova de bala, ela não importa, quem dá vazão aos sentimentos é você e tal. Aí o cunhado, é mesmo, né, e tal, e pegou e levantou e foi embora e ficou tudo tranquilo, ficou tudo bem, no outro dia ligou, agradeceu. E eu falei, olha que legal, não é eu que faço isso, né, é essa energia do universo que as pessoas vão compreendendo. E uma vez compreendido isso, de fato, você consegue, talvez você não consiga colocar na prática a primeiro momento, mas no geral você vai conseguindo dar muito mais ênfase para isso. Você vai conseguindo dar muito mais caminho para que isso aconteça de forma fluida na sua vida. E quantas vezes a gente perde a oportunidade, né, de dar a palavra para alguém porque a gente se retém, fala, ah, isso aí é espiritual, é religioso, talvez a pessoa não vai compreender, não vai entender. Não cabe a você a forma como ela vai julgar. Se você sentir no seu coração e tiver a oportunidade de ser dada essa mensagem, que você dê essa mensagem, né? Eu estava até relendo aqui ontem para entender um pouco mais, mas eu não achei de fato, né, essa simbologia da história da nossa palavra, que eu gostei muito dessa história. Eu até li esse livrinho aqui ontem, que é um livrinho curto, tá aqui na minha mesa. Ó. Eu comprei, extraviou, mas chama A Batalha de Maratona, né? Que conta aqui, tem até um pouquinho de relação da época da Grécia, com a relação da Guerra de Esparta, né, que quando eles começaram que os persas estavam atacando, né, que era o rei Dário, depois veio o filho dele que assumiu o trono, né, que foi o Xerxes, que é até onde encena o livro Os 300 de Esparta, que era um povo da Grécia antiga. E lá eles estavam na Carné, que é uma época de rituais deles, onde que eles
não iam para a guerra, né? Porque eles só iam depois, eram coisas de 10 dias. Então, no caso aqui, os atenienses, né, que estavam em conflito direto com os persas em muito menor volume, muito menor, eles conseguiram ainda assim ganhar. E tem a história de Fidípides, né, que correu, que era o trecho que eles estavam, que era em torno de 40 quilômetros, que ele tinha que correr lá e chegar a falar lá para os atenienses, ó, vencemos. Porque se eles passassem ali as Termópilas, né, que é onde que aconteceu a história, principalmente de 300 de Esparta, que é onde até tem um livro do Pressfield que ele conta de uma forma romancista, que é Os Portões de Fogo, que era a história dos 300 de Esparta, que é uma forma mais generalizada da guerra, de como foi em si, né? E eu até procurei saber um pouco mais da história de Fidípides, mas aqui nesse livro não conta, mas conta tipo a estratégia de guerra, como foi, né? Porque que tem algumas coisas que fazem como se fosse simulação de como que foi a guerra para a gente entender. Eu fugi um pouco do contexto, eu queria uma questão um pouco mais histórica, mas também foi muito interessante. Mas o que eu quero trazer aqui para nós, voltando, é sobre a história de Fidípides, né? Enquanto ele correu esses 40 quilômetros e falou uma única palavra: vencemos e pô, caiu morto. Né? Então, às vezes, o propósito da vida dele era ter falado essa única palavra. E dali surgiu, né? Se trouxe para a eternidade. E a maratona hoje tem um nome a essa história mística, né? Talvez a gente não sabe se é real, mas é um mito, mas eu acredito que tenha um fundo assim da realidade, porque não ia se surgir, né, algo que perdurou pelos milênios aí, né? Porque foi isso, essas guerras da Pérsia aconteceu em 480, 490 a.C. Então ele tem um espaço aí de tempo muito bom dessas guerras, dessas histórias. Então estou me aprofundando um pouco mais sobre isso também. E o que é o aprendizado, né? O que eu tiro disso? Às vezes essa questão de fazer escolha, né? Pô, ele escolheu correr lá para entregar aquela única palavra. Às vezes eu escolho estar feliz, eu escolho dar a mensagem. Então eu tenho que entregar, independente da pessoa, se ela vai aceitar ou não. Mas é aquela coisa da oportunidade. Normalmente você vai falar quando a pessoa estiver aberta. Você nunca vai falar para alguém que está fechado. Se você começa a falar, a pessoa já fala, não me interessa, não sei o que, tá amarrado, você já descarta, você já sai fora. Então compreendeu isso aí, acabou. O resto é besteira, certo? Bom, vamos continuar lá, vamos para nossa lição de hoje, que nosso aprendizado hoje possa ser muito fluido, muito top, e que a gente se ilumine, enche os nossos corações e escolha, né, a alegria de Deus ao invés da dor. A dor é uma perspectiva errada, quanto experimentada sobre qualquer forma, é uma prova de auto-engano, ou seja, né, quando experimentada sobre qualquer forma, é um auto-engano, porque a gente não precisa de fato de dor. Quem disse que a gente precisa sofrer para algo, se punir, pagar alguma penitência? Absolutamente não é um fato. Não há nenhuma forma que ela tome que não desapareça se for vista corretamente. Pois a dor proclama que Deus é cruel. Como poderia ser real? Qualquer que seja sua forma, ela é um testemunho de ódio de Deus Pai, de Deus para nós, deu para o seu filho, do pecado que Deus vê nele e do seu desejo insano por vingança e morte. Então Deus nunca teve, né, e nunca vai ter esse tipo de sentimento pelos seus filhos. Então ele nunca desejou dor, nunca desejou sofrimento para nós. É nada mais do que uma forma de auto-engano essa dor. Ah, mas então você quer dizer que dor não existe? Não, existe, pô. Às vezes você tem situações difíceis, mas você tem que deixar esse sentimento fluir, passar por ele e tá tudo bem, não tem nada de errado, né? Eu até comentei que fiz um vídeo falando sobre uma situação que aconteceu muito chata, né? Comigo muito triste, que foi o atropelamento do cachorrinho que a gente tinha lá em casa, do Prince, que é o nome dele. E foi um negócio assim totalmente inesperado, né? E, pô, eu fiquei muito chateado com aquilo, ainda tô, né? Que o ocorrido aconteceu. Hoje é sábado que eu tô gravando aqui, foi quarta-feira, quarta ou quinta, se eu não tô enganado, foi quarta-feira, salvo engano, quinta, foi quinta, de quarta pra quinta ou quinta. Enfim, né? Que eu tive com isso? Pô, essas perdas, né? Elas fazem parte desse ciclo da vida. E eu pude compreender essa dor, mas
eu não vou ficar bloqueado, traumatizado por ela por conta de não deixá-la passar por mim. Ela existe de fato. E eu até hoje tô triste, tal, tô curtindo essa dor, mas eu sei que ela vai ser curada logo. Então tem dores que são mais difíceis. E é assim na vida, né? Tem momentos que a gente se sente mais frágil mentalmente, mas eu preciso o quê? Trabalhar esse mindset, nessa forma de pensar, para mim poder deixar esse sentimento fluir. No tempo certo ele vai ser curado e tá tudo bem, vai seguir, vamos seguir adiante. Só que as pessoas às vezes acham, né? Eu já tinha um lado muito oposto. Não posso sentir dor. Então eu não deixava, às vezes, essa dor fluir por dentro de mim. De uma certa forma, isso me gera algum bloqueio em alguma outra situação, algum tipo de trauma. Então a gente tem que perceber, né? Saber olhar isso para que a gente possa deixar esses sentimentos fluírem. Amor, dor, mágoa, ódio. Ponto, passou, resolvi e vai. A gente tá sujeito a isso, porque a gente que vai dar o enfoque, né, de como a gente de fato quer lidar com esses sentimentos, mas algumas coisas de fato tem que passar, a gente tem que sentir, tem que deixar fluir no coração para ele poder percorrer o caminho dele posteriormente. Se eu retenho esse sentimento, né, vai embora. E para mim essa história, né, só fazendo um adendo nisso aí, porque eu tenho duas meninas, né, as duas mais velhas sentiram muito, a de 13, principalmente a mais nova, a de 9. Então ela ficou arrasada. Eu quero a na mesma hora. Que eu contei pra ela do atropelamento, a gente foi lá enterrar ele, né? E ela, não, eu quero um outro igual. Eu quero um outro cachorrinho igual a ele. Eu falei, não é a hora. Eu não vou colocar outro ali pra substituir ele. Uma vida não é substituível. Eu tenho que entender qual que é o propósito, por que ele teve ali, por que isso aconteceu, mas sem dor, sem gerar sofrimento, sem gerar mágoa, mas aquela dor da perda dele, eu tenho que deixar aquela dor fluir, eu tenho que entender aquele momento, refletir sobre ele. Então, às vezes as pessoas querem isso, né? Essa substituição rápida. Por isso que talvez os relacionamentos hoje não sejam tão duradouros, porque a gente era, às vezes, quanto muito pequeno, a gente é blindado disso, né? Eu até comentei com a Luciana a respeito desse fato, da gente ter ido lá enterrar ele, né? O cachorrinho, levar as meninas, contar para elas o momento, o que aconteceu, chorar com elas lá, deixar fluir esse sentimento. E ela já veio despejando, eu quero um outro cachorrinho, eu quero um outro. Não adianta, deixa passar o tempo. Não vou procurar outro, mas no momento certo, se tiver que acontecer, vai acontecer. Mas também que isso não seja um trauma para mim não ter outro cachorro, porque a gente tem 2 cachorros, né? Então, é uma criação, se torna da família e a gente entende isso. Mas o que eu quero trazer aqui, contextualizando com isso que ele falou da lição? A dor é uma perspectiva errada quando, né, eu dou uma forma para ela no sentido de realidade. É porque ela não é real, mas ela existe, mas ela passa por mim. Então, mas eu tenho que saber como lidar com ela para deixar ela fluir da maneira como ela deve fluir. Então, às vezes tem gente que vai lá, perde o pai, perde a mãe. Isso é muito nos relacionamentos. A pessoa, às vezes, por exemplo, perde o pai, perde a mãe. Eu quero arrumar a mulher, por exemplo, perde o pai, quer arrumar um relacionamento que o cara tem a mesma atitude do pai. Ou o homem perde a mãe, que é uma mulher que vai fazer tudo que a mãe dele fazia. Então, sabe, não deixa esse sentimento passar e fica com aquilo na cabeça, levando isso por muito tempo. Mas tem como se libertar. Como? Entendendo os meus pensamentos. Então, por isso que a gente estuda essa ferramenta aqui. Continuando. Podem tais projeções serem testemunhadas? Ele pergunta. Pode ser algo mais do que totalmente falsas? Outra pergunta. A dor não passa de uma testemunha dos equívocos do filho em relação ao que pensa que ele é. Então você não é essa dor, mas ela existe, mas ela passa por você, mas você não é essa dor. É um sonho de punição severa por um crime que não poderia ser cometido, por atacar que é totalmente inatacável. É um pesadelo dentro do qual ele foi abandonado pelo amor eterno, que não poderia deixar o filho que ele criou do amor. Então, ou seja, né, o sentimento, essa dor não pode te atacar o inatacável, porque a sua alma é a prova de bala, a sua alma é blindada. Mas essa dor passa por você. Mas se você escolhe absorver ela, você está absorvendo uma falsa ilusão de que aquilo você merece se punir, né? Você não merece aquilo, e automaticamente você tenta compensar, né? Que foi o que aconteceu com a Ana.
Mas por quê? Falta da maturidade, da experiência do aprendizado. Ah, eu quero o outro igual ele. Não tem outro igual ele, não tem ninguém igual a você, não tem ninguém igual a mim. Cada ser é único, cada ser vivo dessa natureza. As plantas, o vento, né? Tudo anda, o universo anda em sincronicidade, o universo anda tudo caminhando junto. Então eu tenho que, se eu entendo que todos nós somos um só, eu tenho que entender esses ciclos naturais da vida. As dores, os sentimentos, as situações de perda, sabe? Tudo isso, a alegria, a felicidade perfeita, a paz perfeita, a natureza, né? Quando eu olho para fora, assim, eu vejo o céu. Então tudo está sincronizado, está no mesmo movimento. A dor é um sinal de que as ilusões reinam no lugar da verdade, enquanto eu deixo ela prevalecer. Demonstra que Deus é negado, confundido com o medo, percebido como louco e visto como um traidor para ele mesmo. Se Deus é real, não há dor. Se dor é real, não há Deus. Ó, entende que ele fez essa colocação aqui de forma bem clara? Pô, se Deus é real, não há dor. E de fato não há. É um sentimento, não é que não existe, tá? Mas pra mim, né, ele trouxe isso bem claro aqui, tá? A dor não passa, eu acho isso muito interessante a gente deixar frisado isso aqui, tá? A dor não passa dos equívocos do filho em relação ao que ele pensa que é. Dor não é você, beleza? Ela pode até passar, mas não é você. Pois a vingança não faz parte do amor. É o medo negando o amor e usando a dor para provar que Deus está morto. Demonstrou que a morte é dona da vitória sobre a vida. O corpo é o filho de Deus. Somos nós, né? É corruptível na morte, tão imortal quanto o pai que ele matou. Então, se a dor quer colocar isso, né, o corpo físico, eu sou o filho de Deus, mas ele está matando Deus automaticamente. Então, eu tenho que compreender isso, né? Eu estava até falando isso ontem. Eu fiz esse levantamento, eu acho muito importante a gente entender isso, principalmente aquelas pessoas que têm pensamentos muito destrutivos e acham que dar fim ao corpo físico vai dar fim à dor, porque ele acha que a dor é real. Mas, na verdade, a hora que você deu fim aqui ao corpo físico, a dor vai continuar do mesmo jeito, que a dor tá na mente. Para onde você for, né? Para onde sua mente for, não sei, a gente não sabe, mas provavelmente vai pro reino do céu, né? Ela tá no universo, a nossa alma, o nosso pensamento. Eu vou estar lá, não vou ter de onde escapar. Então a cura não é do corpo, a doença não é do corpo físico, a doença é da mente. É das ilusões, né? Que elas me açoitam até os pensamentos mais destrutivos. Para que eu possa aniquilar, né? Essa bênção que Deus nos deu, que foi o corpo físico, para que a gente manifestasse toda a glória, toda a graça que Ele nos prometeu. Então, é muito lindo, né? A gente poder olhar isso de um ponto não filosófico, mas de sentir isso de fato, sabe? De ter essa compreensão poderosa do quanto somos felizes, do quanto somos em paz. Então esse é o grande ponto. Paz, a tal tolice, veio o momento de rir de tais ideias insanas. Não é preciso pensar nelas como se fossem crimes selvagens ou pecados secretos com pesadas consequências. Aí ele pergunta aqui, quem senão um louco poderia concebê-las como uma causa de qualquer coisa? A sua testemunha, a dor, é tão louca quanto elas, e não deve ser mais temida do que as loucas ilusões que ela protege e tenta demonstrar que não podem deixar de ser verdadeira. Então ele fica tentando, né, conectar uma coisa com a outra para te cercar aí, para te gerar mais ilusão, justamente porque ele não quer que você enxergue a verdade. Então ele quer que você mate a sua essência, quer que você mate de fato quem é você. Só os teus pensamentos te causam dor. Só os pensamentos. Olha só que interessante isso, hein? Nada exterior à tua mente pode ferir-te ou machucar-te de modo algum. Só os seus pensamentos. Então, por isso a importância de pensar sobre os nossos pensamentos. De filtrar os nossos pensamentos. Aí ele traz aqui. Além de ti mesmo, não há causa que possa te atingir e trazer opressão. Ninguém além de ti mesmo te afeta. Nada no mundo tem o poder de te deixar doente ou triste, fraco ou frágil.
mas tu és aquele que tem o poder de dominar todas as coisas que vês, meramente reconhecendo o que és. Então eu tenho que reconhecer o que eu sou primeiro para eu poder vê-las de verdade. Quando perceberes o quanto são inofensivas, elas aceitarão a tua santa vontade como se fosse a sua. E o que era visto como amedrontador se transforma agora numa fonte de inocência e santidade. Ou seja, né, aquilo que antes eu via como dor, como sofrimento, se toma a minha forma da minha luz, da minha santidade, a sua luz que brilha, a sua santidade. Ah, eu me vejo como um pecador, eu me vejo como um fudido, eu não mereço. Vamos voltar aqui para você para ler de novo, ó. Só os teus pensamentos te causam dor. Nada exterior à tua mente pode ferir-te ou machucar-te de modo algum. Além de ti mesmo, não há causa que possa atingir e trazer opressão. Ninguém além de ti mesmo te afeta. Nada no mundo tem o poder de te deixar doente ou triste, fraco ou frágil. Mas tu és aquele que tem o poder de dominar todas as coisas que vês, meramente reconhecendo o que és. Quem é você? Você é o Filho de Deus. Eu sou o Filho de Deus. Quando percebes o quanto são inofensivas, elas aceitarão a tua vontade como se fosse a sua, e o que era visto como amedrontador se transforma numa fonte de inocência e santidade. Uau! É pegar isso aí, isso é poderoso eu pegar isso de uma forma, como é que eu vou falar pra vocês, não densa, né, mas de uma forma poderosa. Eu tenho que pegar, absorver isso aqui pra trazer pra minha realidade, que é interna. É a minha realidade, isso de fato, é a sua realidade também, é a realidade de todos nós. Só que a gente ainda tá, né, pra quem tá aqui acompanhou desde o começo, você já não tá mais tão cego nisso aí. Meu irmão santo, pensa nisto por um momento. O mundo que vês nada fez. Não tem efeitos em absoluto. Representa apenas os teus pensamentos. E mudará inteiramente quando escolheres mudar a tua mente e optar pela alegria de Deus, como o que realmente queres. O teu ser é radiante nessa alegria santa, inalterado e inalterável para todo sempre. E negarias a um pedacinho da tua mente a herança que lhe é própria, mantendo-a com um hospital para a dor, um lugar doentio ao qual as coisas vivas têm, têm que vir a morrer no final? Olha a pergunta que ele fez aqui, né? Eu vou até repetir ela aqui de novo, que achei muito interessante essa pergunta aqui, ó. Que eu li meio embolado aqui para vocês entenderem com mais clareza. E negarias a um pedacinho da tua mente a herança que lhe é própria. O que é essa herança? Esse amor de Deus, essa paz de Deus, tudo, né? Mantendo-a como um hospital. Aí ele te pergunta, você quer manter como um hospital para a dor, um lugar doentio, aos quais as coisas vivas têm que vir para morrer no final? Ninguém morre no final, essa é a verdade, né? A vida é eterna. O que morre talvez seja o corpo físico, mas a vida é eterna. A sua alma é eterna, né? Então você vai até o fim dos tempos, até depois dos tempos você vai. O mundo pode parecer causar-te dor, mas como ele mesmo não tem causa, o mundo não tem poder de causar. Como um efeito não te pode produzir efeitos. Como uma ilusão, é o que ele desejas. Teus anseios representam as suas dores. Os teus estranhos desejos trazem a ele sonhos maus. Os teus pensamentos de morte o envolvem no medo, enquanto no teu perdão benigno ele vive. Então, mais uma vez, ó, o mundo pode parecer te causar dor, mas como ele mesmo não tem causa, o mundo não pode te causar. Como um efeito não pode produzir efeitos. Isso aqui que a gente vive é meramente uma ilusão de tudo que eu trago como realidade aqui para fora. Então, se eu manifesto a minha realidade a partir de dentro, nada aqui pode me perturbar. Nada, nada, nada. Aí vamos continuar no parágrafo 8. A dor é o pensamento do mal tomando forma e operando danos na tua mente santa. Então, a dor é um pensamento do mal, é o que eu falei, ó, existe o pensamento, beleza? Só que ele está fazendo o quê?
tomando forma e operando danos na tua mente santa. Tua mente é santa. A dor é o resgate que alegremente pegaste para não ser livre. Na dor, nega-se a Deus. Você está negando a Deus o filho que ele ama. Deus ama o filho dele. Então você está negando você a si mesmo para a sua entrega, para não se entregar para Deus. Na dor, o medo parece triunfar sobre o amor e o tempo substituir a eternidade e o céu. Então o tempo, né, parece, nossa, parece que o tempo não acaba. Então parece que às vezes quando eu tô doente, parece que quando eu tô com dor, essa dor, o tempo passa, demora uma eternidade para passar. Quando eu tô alegre, o tempo voa, passa muito rápido. Então são percepções, né? Todas vocês podem ver que são todas percepções dos sentimentos, das emoções. E às vezes o ego, né, ele usa isso nos nossos pensamentos para nos gerar esse amadurecimento. Mas, pô, a dor quer dizer então que ela não é necessária, não, ela faz parte da vida. Ela, talvez em alguns momentos ela é necessária para esse amadurecimento. Ah, mas será que eu preciso sofrer? Não, peraí. Sofrer é uma coisa, você ter dor é uma coisa, é um sentimento, mas não quer dizer que isso é quem é você. Então eu tenho que compreender isso para mim falar assim, então quer dizer que eu tô aqui na santa paz de Deus, eu nunca vou passar por um conflito, por alguma situação, por algum desafio, por alguma dificuldade. Claro que você vai. Só que isso é bom, que cada vez que você passa por algo assim, isso te amadurece, te faz crescer ainda mais. E o mundo se torna um lugar amargo e cruel, e ele reina a tristeza, e as pequenas alegrias desaparecem diante da investida da dor selvagem que aguarda para pôr um fim a todas as alegrias de miséria. Olha que interessante isso aqui que ele fez essa colocação, que eu acho que é muito forte, muito poderosa, tá? Quando ele fala aqui, ó, e o mundo tornou-se um lugar amargo e cruel, onde a tristeza, onde reina a tristeza, as pequenas alegrias desaparecem diante de uma investida da dor selvagem. Aí por isso que eu falei, quando eu tô feliz, parece que o tempo passa assim, porque a dor, enquanto ela vem para devastar, então ela rouba todas essas alegrias, fazem elas desaparecer, porque ela fala aqui, ó, a dor selvagem que aguarda para pôr um fim a todas as alegrias na miséria. Então ele quer pegar todas as alegrias que você tem, tipo, na dor, na miséria, tipo, para lascar com você. Então ele quer pôr pra ferrar com você. Aí vem, olha qual que é a defesa. Desiste das tuas armas e vem sem defesas ao lugar quieto, onde a paz do céu, enfim, mantém todas as coisas serenas. Onde que é? Aqui dentro. Dentro de mim. Aí dentro de você. Aquele momento você para, respira, se conecta, tira um tempo para você falar com você mesmo. É aí onde que você começa a sentir tudo. Desiste de todos os pensamentos de perigo e medo. Não deixes nenhum ataque entrar contigo. Desiste da cruel espada do julgamento que estás apontando para a tua própria garganta. Desiste dela, né? Larga isso aí. E deixa de lado os agonizantes atos de agressão com os quais buscas esconder a tua santidade. Aqui compreenderás que não há dor, aqui a alegria de Deus te pertence. Este é o dia que é dado para compreender a lição que contém todo o poder da salvação. E esta dor é uma ilusão. A alegria é realidade. A dor é apenas sono. A alegria é despertar. A dor é engano. Só a alegria é verdade. E assim, mais uma vez, fazemos a escolha que jamais pode ser feita. Escolhemos entre as ilusões e a verdade. A dor e a alegria, o inferno e o céu. Deixa a nossa gratidão pelo nosso professor, nos encha os corações ao estarmos livres para escolher a nossa alegria ao invés da dor, a nossa santidade no lugar do pecado, a paz de Deus ao invés do conflito e a luz do céu em troca da escuridão do mundo. Fim da leitura do livro de exercícios. Olha que poderoso isso, né, gente? Nossa, que demais nessa lição de hoje. Cê é louco, tio. Só se a gente for mesmo louco, né, de não entender isso, né? Muito top isso aqui, ó. A dor é engano, só alegria é verdade. A dor é engano, só alegria é verdade.
A dor é um engano, né? Então passa, mas não é que ela não existe, mais uma vez, entenda isso. Mas ela passa, eu tenho que estar na alegria constante. Ah, é um mundo de fantasia. Não, você não vive no mundo de fantasia. Não tem nada ruim. Quando você está conectado nessa energia mais profunda, tudo é tranquilo, tudo é paz. Tudo é alegria. Fechou, meus leões e minhas leoas? Gratidão por essa lição maravilhosa de hoje. Obrigado, meu Deus. Ai, como é ruim ficar atrasar, como é ruim não vir aqui gravar as lições. É que não tô nesse sentimento de dor, mas tô muito feliz de saber que mesmo diante de todas as situações, as adversidades, a gente em momento algum desistiu, a gente tá aqui forte, perseverante, estamos firmes, compenetrados na nossa missão de viver essa unicidade com o nosso Criador, com Deus, tá presente com nós mesmos. Gratidão, universo, meus leões e minhas leoas, tamo junto, até depois do fim, não deixa nada, não deixa nada te abalar, não deixa nada te destruir, porque vai vir, as coisas ruins vão vir pra te aniquilar, mas a gente tá firme, forte e persistente, porque de novo, a gente tá junto até depois do fim.